Atos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31. Meus queridos, nós estamos expondo e aprendendo no livro de Atos. E o que nós já vimos até aqui, no livro de Atos, são as informações que são passadas por Lucas, o autor deste livro, falando a respeito da ressurreição de Cristo, falando que depois da ressurreição de Cristo ele foi assunto aos céus, ou seja, ele está à destra do Pai, de onde ele reina e governa todas as coisas. Nós já vimos que Cristo, ao ser elevado às alturas, na sua glorificação, ele deixou a promessa de que ele voltaria. Portanto, neste livro nós já aprendemos que agora, como Igreja de Cristo, nós estamos na expectativa do retorno de Cristo, da volta de Cristo. Esse período que nós estamos vivendo aqui é um período de espera. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Nós já aprendemos aqui nesse texto, no livro de Atos, que Deus cumpriu a sua promessa, conforme registrado em Atos 2, de um novo momento, um momento da igreja agora, num período do Novo Testamento, e ali o cumprimento da vinda do Espírito Santo de uma forma mais clara, de forma plena, sendo aquele que é o outro Consolador, como Jesus havia prometido que ele iria, mas os seus discípulos não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, mas o Consolador, o Espírito Santo, estaria com a sua igreja. E isso cumpre a promessa de Jesus que diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, nesse livro nós vimos que Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, e depois daquele evento no Pentecostes, algumas pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque Deus manifestou-se de formas extraordinárias. E Pedro então se levanta e explica e mostra para aquelas pessoas que o que havia acontecido era o cumprimento de uma promessa, e ali Pedro anuncia a Cristo, e com o sermão de Pedro, a igreja cresce de 120 para 3.000 pessoas, que foram então batizadas, recebendo ali esse sinal externo da graça interna, que foi estabelecido no Novo Testamento, como sendo o meio pelo qual aqueles que creem em Cristo, então, são inseridos na igreja de Cristo. E nós já vimos aqui, no livro de Atos, que então os apóstolos, a igreja, que se reunia diariamente para orar, para cultuar, para aprender, porque eles eram instruídos na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos faziam sinais e curas. E não eram todos os membros da igreja que faziam sinais e curas, eram os apóstolos. E nós já vimos que, uma vez que os apóstolos morreram, o ofício do apóstolo na igreja cessou. E com a cessação do ofício dos apóstolos também cessou os dons extraordinários. De maneira que Deus tinha propósito específico para esse período da igreja. Era um período de estabelecimento da igreja. Então Deus estava mostrando de forma enfática que toda a sua promessa estava sendo cumprida. Isso não significa que Deus deixou de agir, isso não significa que Deus deixou de curar, que Deus deixou de estar presente de forma extraordinária. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas usando outros meios. E o que nós vemos no texto é que João e Pedro, dois dos apóstolos, indo para o templo, naquela hora das 15 da tarde, eles estavam indo para orar. Como nós já vimos, a igreja perseverava unânime no templo, além de outras coisas, para a oração, e eles estavam indo para orar. E ali havia um homem aleijado, na porta do templo.
na Porta Formosa. E aquele homem, vendo Pedro e João, então ele implora uma esmola. Ele queria apenas uma esmola. Ele não esperava algo mais do que isso. E aí então Pedro olha para ele e diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E aí então nós vimos que nesse momento nós aprendemos que a igreja tem bênçãos superiores para oferecer ao mundo, além de meras esmolas. Por quê? Porque a igreja tem a mensagem da salvação. A igreja tem o evangelho, muito mais do que esmolas. Foi o que João ofereceu àquele homem. Algo que mudou a sua vida. E saibam que mais importante do que a cura que aquele homem recebeu de ser aleijado e agora poder andar, a maior bênção que ele recebeu foi o evangelho que alcançou o coração dele e mudou a eternidade dele. E por isso aquele homem agora louvava a Deus e acompanhou Pedro e João, estava com eles por onde eles iam. Nós aprendemos que Deus é a fonte de todas as bênçãos recebidas pelos homens. Ali nós aprendemos que as bênçãos de Deus são também um convite ao arrependimento. Deus realizou aquele milagre por meio de Pedro e João, e Pedro, no seu sermão, aproveitando aquele momento, o convite que ele faz a todos que ouviam foi: arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês viram aqui quem é Deus. Agora, arrependam-se dos seus pecados. As bênçãos de Deus são um convite ao arrependimento. Nem todas as pessoas que recebem bênçãos de Deus, nem todas as pessoas que presenciam bênçãos de Deus, se arrependem. E foi o caso aqui. Daqueles que ouviram Pedro e João, alguns se arrependeram, mas não todos. E o fato é que o texto desta mensagem de hoje, do capítulo 4, do 1 ao 31, relata que após a cura do homem aleijado e a grande repercussão que houve ali daquele acontecimento, as pessoas se maravilharam do que aconteceu, as pessoas foram atrás de João, de Pedro, do homem que foi curado. Houve uma grande repercussão, e com essa repercussão, Pedro e João foram presos pelas autoridades. Aquele acontecimento chamou a atenção das autoridades, que vieram até onde eles estavam e os levaram presos. Nesse texto nós vamos ver que muitas pessoas, apesar de tudo, apesar da prisão, creram em Cristo. E a igreja chega agora a quase 5.000 homens. E nós vamos ver nesse texto que a igreja, diante disso, diante da prisão de Pedro e de João, ela é motivada a orar pela expansão do evangelho. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, nós vamos meditar um pouco sobre os desdobramentos decorrentes da cura do homem aleijado. Os desdobramentos provenientes ou decorrentes deste evento, da cura daquele homem aleijado. Nós já falamos no domingo passado que o personagem central desse texto não é o homem aleijado, que foi curado. O personagem central desse texto não são os apóstolos, que realizaram a cura em nome de Jesus. Mas o personagem principal desse texto é Jesus. Porque depois que o homem foi curado, Pedro e João, o que eles fizeram? Explicaram: quem fez isso aqui foi Jesus, arrependam-se. E agora, mais uma vez, Pedro e João vão continuar falando de Jesus, que foi a causa daquela cura. Então, um dos desdobramentos decorrentes da cura daquele homem aleijado são os fatos que envolveram a prisão de Pedro e João. Nós vamos ver que, então, Pedro e João foram presos, e existem alguns fatos importantes que
que envolvem essa prisão de Pedro e João. Um dos fatos que estão envolvidos aqui na prisão de Pedro e João é o fato de que todos foram surpreendidos enquanto Pedro e João ainda pregavam. Onde que Pedro e João estavam pregando? Lá no pórtico de Salomão. Era uma parte do templo. Eles saíram da Porta Formosa e foram até um lugar de 9 metros de altura que circuncidava toda a área do templo, e ali reuniu aquela multidão e eles pregavam. E enquanto eles pregavam, eles foram surpreendidos com a abordagem das autoridades. Vejam aqui no versículo 1, que diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os apóstolos foram interrompidos enquanto ensinavam a multidão. A abordagem das autoridades foi uma abordagem pública. Imaginem, ali, Pedro e João pregando, anunciando, a multidão querendo ouvir, e chegam as autoridades e dão voz de prisão. As autoridades e dizem: vocês estão presos. Esse é um dos fatos que envolvem a prisão de Pedro e João. Um outro fato que envolve a prisão de Pedro e João é o motivo da prisão. Por que João e Pedro foram presos? Aqui no versículo 2, diz assim: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aquelas autoridades ficaram ressentidas, ficaram incomodadas. Primeiro, por aqueles que anunciavam, que ensinavam, e ficaram incomodadas com aquilo que eles ensinavam. Os sacerdotes não reconheciam nos apóstolos habilidades para ensinar como mestres. Os mestres de Israel eram considerados mestres porque eram doutores, porque eram conhecedores, porque tinham os seus mestrados, seus doutorados. Agora, eles ficam sabendo que aqueles pescadores, aqueles homens simples, discípulos do tal Jesus, arrebanhou uma multidão, e eles estavam ali ensinando como mestres. Aqueles doutores ficaram ressentidos. Como que estes homens incapazes podem ensinar em Israel? Então, eles ficaram ressentidos por causa daqueles que ensinavam, mas eles ficaram também incomodados com a doutrina que eles ensinavam. O que eles estavam ensinando? Que em Jesus eles ensinavam a ressurreição dentre os mortos. Entre aqueles que foram para prendê-los, estavam, como diz o texto, os saduceus. Os saduceus rejeitavam a doutrina da ressurreição. Os apóstolos pregavam a ressurreição, tendo como fundamento a ressurreição de Cristo. Ora, se Cristo ressuscitou, então todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitam. E destas autoridades, os saduceus, que era, além de um grupo político, era um grupo religioso, e tinha influência entre as autoridades do templo, então eles influenciam essas autoridades e vão atrás de Pedro e João para calar, para fazê-los calar. Esse foi o motivo da prisão. E diz o versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. No horário em que eles foram abordados, no horário da prisão, já não era mais possível realizar qualquer tipo de julgamento. Existia um tribunal que fazia o julgamento
em Israel, mas já havia passado da hora, já era tarde. E esse tribunal já naquele momento não estava disponível. Então eles foram presos, foram levados para a prisão. E eles passaram a noite no cárcere. Um outro fato, um outro acontecimento que envolve a prisão de Pedro e João é que, apesar da prisão, muitos creram no Evangelho. Então vejam, imaginem, ali os apóstolos sendo surpreendidos com as autoridades de Israel, chegam, são levados presos, mas diz o texto no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000. Apesar de terem sido presos, o texto diz, muitos, porém. Ou seja, nada segura o poder do Evangelho. Nada impede a ação do Espírito Santo de Deus. Nada impede a aplicação da palavra de Deus no coração daqueles que Deus quer alcançar. Mesmo que tenha havido ou acontecido aquela prisão, aqueles que ouviram a mensagem de Pedro, foram tocados, alguns foram tocados, e então, subindo o número de homens a quase 5.000. E aqui é interessante porque o texto fala que subiu o número de homens. E aqui o texto está falando exatamente de homens do sexo, homens referindo-se àqueles que são do sexo masculino, não é um termo referindo-se a homens no aspecto da humanidade. E está, então, se referindo aqui aos chefes de família. Isso implica o fato que, então, se a igreja agora contava com quase 5.000 homens, esta igreja já estava muito maior. Porque aqui não está contando as esposas, os filhos. Esta igreja já, então, ultrapassava o número de 5.000 pessoas. Um outro fato, irmãos, que envolve a prisão de Pedro e João aqui nesse texto, por causa daquela cura do aleijado, é que as autoridades envolvidas na prisão, estas são autoridades que são líderes do povo de Israel, líderes da nação de Israel, líderes espirituais do povo de Israel. Então, primeiro, nós temos duas fases aqui da prisão. No primeiro dia, no dia em que eles foram abordados lá, né? No versículo 1 fala que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Essas foram as primeiras autoridades que estão envolvidas na prisão de Pedro e João. São as autoridades que abordaram a eles enquanto eles ainda pregavam. Os sacerdotes exerciam suas funções no templo, oferecendo sacrifícios. Esses sacerdotes aqui, eles são da linhagem dos sacerdotes lá do Antigo Testamento. E eles estavam ainda cumprindo aquelas práticas do Antigo Testamento, porque eles não aceitaram, não compreenderam que Cristo veio para cumprir tudo que os sacrifícios apontavam. Então, eles não aceitavam a Cristo como o Messias, eles continuavam exercendo as suas funções como sacerdotes. O capitão do templo era um sacerdote também, que tinha o ofício de manter a ordem no templo. Esse capitão do templo tinha o poder de polícia. Então, ele, percebendo que havia uma certa confusão ali, uma aglomeração, então, sendo ele responsável pela ordem, ele está presente. E diz o texto que estavam os saduceus, que eram da linhagem também sacerdotal. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da lei, Pentateuco, negavam tudo a respeito do Messias, negavam qualquer doutrina relacionada aos anjos, aos demônios, negavam a imortalidade e negavam a ressurreição. Então, no primeiro dia, estas foram as autoridades que deram a voz de prisão para Pedro e João. Os sacerdotes,
capitão do templo e os saduceus. No segundo dia, então nós temos agora outras autoridades envolvidas nesse episódio da prisão de Pedro e João. No versículo 5 e no versículo 6, acompanhem comigo aí, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui então nós temos esse grupo de autoridade que vai agora interrogar Pedro e João. Esse grupo de autoridades eram chamados aqueles que compunham o sinédrio. Vou pedir para colocar ali na tela a imagem. Essa imagem é apenas para ilustrar, para a gente conseguir compreender um pouco melhor o que é o sinédrio. Vamos lá, enquanto aparece aí nós vamos explicando. O sinédrio era composto pelas autoridades, que são os líderes, pelos anciãos, que são os conselheiros, e os escribas, que são os mestres da lei. Ao todo, o sinédrio é composto por 70 pessoas e mais o sumo sacerdote. Volta na anterior, por favor. Então, ali você vê na imagem, apenas para a localização, onde ficava a sala em que se reunia o sinédrio. Essa imagem eu mostrei no domingo passado, e nós vimos ali onde ficava a Porta Formosa, o Pórtico de Salomão, onde eles foram abordados, e aí então eles foram presos. O texto não fala em que lugar eles ficaram presos, mas no dia seguinte eles foram levados lá para a sala do sinédrio, onde o sinédrio se reunia, onde esse supremo do povo de Israel, um tribunal supremo do povo de Israel, se reunia, composto por 70 pessoas, que eram então os anciãos, os líderes e os mestres da lei e o sumo sacerdote. Então eles se reuniam ali, e eles se reuniram com Pedro e João a fim de tratar do caso deles. E, portanto, o sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote Anás e os seus sucessores, como diz aí o texto, Caifás, que era genro de Anás, João e Alexandre, que eram filhos de Anás. Tá? Então, esse é o grupo de sumos sacerdotes da época e que exerciam a função de presidir o sinédrio, esse supremo tribunal da época de Israel. E Pedro e João, então, agora no segundo dia, foram levados para a presença desse tribunal. Aí, então, nós vemos o quinto fato que envolve a prisão de Pedro e João, que é o fato de que as autoridades, o sinédrio reunido, interrogam Pedro e João: em nome de quem vocês realizaram essa cura? Aquelas autoridades queriam saber, olha, como que vocês realizaram essa cura? Em nome de quem vocês fizeram isso? Acompanhem no versículo 7 aí, e você vai ver. Diz assim: e pondo-os perante eles, eles pegaram, agora deixa eu passar a próxima imagem ali, já reunidos no sinédrio, ali era a formatação da sala, os acusados ficavam no meio, ao redor, os 70, lá na ponta, o sumo sacerdote presidindo a reunião, e do lado de cá, os oficiais que estavam ali acompanhando. E ali então, estando entre eles, eles os arguiram, diz o versículo 7, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Eles perguntaram, como que vocês fizeram? Como que vocês realizaram essa cura? E aí vem então o sexto fato que envolve a prisão de Pedro e João. E o fato é que Pedro responde às autoridades. Qual foi a resposta? Foi em nome de Jesus. Pedro respondeu àquelas autoridades que o interrogavam em nome de quem eles realizaram aquela cura. E Pedro responde:
foi em nome de Jesus. Vamos acompanhar aí o versículo 8 e o versículo 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Então Pedro chama a atenção ao fato de que, olha, estamos aqui sendo interrogados porque um homem enfermo foi beneficiado. E aí então ele diz: e do modo por que foi curado. Então Pedro aqui, em seguida, qualifica a Jesus para responder às autoridades que o que foi feito em nome de Jesus. E nós vamos ver isso, que primeiro Pedro, dizendo que foi em nome de Jesus, ele está dizendo que Jesus é aquele que foi morto e ressuscitou. Vamos ver no versículo 10, ainda a resposta de Pedro: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, aqui uma referência ao Messias, porque o Cristo é uma referência ao Messias, ao Jesus divino, ao Deus encarnado. E aí ele diz, então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Agora ele faz uma referência ao Cristo encarnado, aquele que nasceu lá em Nazaré, a quem vós, agora ele se refere àquelas autoridades, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. O homem que foi curado estava lá também, acompanhando. E aí Pedro diz para eles, olha, foi em nome de Jesus o Messias, esse Messias encarnado, que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. Foi em nome dele que este que vocês estão vendo aqui, que desde nascido, tendo ele 40 anos, foi curado. E é importante entender, irmãos, que há poucos dias atrás desse episódio, este sinédrio havia interrogado outra pessoa. Quem este sinédrio havia interrogado? Jesus. Jesus esteve diante destes homens. Agora estes homens interrogam seus apóstolos e ouvem deles que em nome de Jesus o milagre aconteceu. O Jesus que eles mataram, o Jesus que eles tentaram apagar as provas da sua ressurreição, continua agindo com poder, e o homem curado era prova visível aos olhos deles. E nessa resposta de Pedro e João, mostrando que quem curou aquele homem foi Jesus, além de mostrar que este é o Jesus que eles mataram e crucificaram, mas que foi ressuscitado, ele fala que Jesus é aquele que é a pedra angular, a pedra rejeitada. A figura da construção aqui é clara, porque a pedra angular é a pedra que dá sustentação ao edifício. E Pedro aqui cita o Salmo 118, versículo 22, para descrever a Jesus como essa pedra indispensável ao edifício espiritual, a qual foi rejeitada pelos homens, que são responsáveis pela edificação do templo espiritual. Quem era o sinédrio? Sacerdotes, os escribas, mestres da lei, eram pessoas que eram responsáveis pela construção desse templo espiritual. Mas o que aconteceu? A pedra, que era para ser a pedra fundamental desta construção, foi rejeitada por esses construtores. Esta pedra, Jesus, que era para ser considerada por esses construtores, foi rejeitada, foi considerada como algo que era desprezível. Mas Deus, o supremo construtor, colocou a pedra no lugar onde ela deveria estar. Os construtores rejeitaram, mas Deus, o Pai, colocou esta pedra onde ela deveria estar.
É o que diz o versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Essa é a resposta de Pedro. E ele considera o sinédrio ali os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vocês rejeitaram, mas Deus o colocou como o fundamento da igreja. Deus colocou esse Jesus que vocês rejeitaram, ele é o fundamento desta construção. E Pedro continua na resposta mostrando que este Jesus que curou aquele homem, ele é o único caminho para a salvação. Este Jesus é o único caminho para a salvação. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus queridos, melhor do que a cura física, aquele homem aleijado foi abençoado com a salvação da sua alma. E os apóstolos estão dizendo aqui que este Jesus que provocou e que trouxe a cura física para este homem é o Jesus que é o único caminho para a salvação. Não há outro nome debaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aquele sinédrio reunido então ouve de Pedro e João que a salvação que eles precisam está neste Jesus, no Jesus que curou aquele homem. Estes são, então, os argumentos de Pedro na resposta que ele dá às autoridades que questionam: em nome de quem vocês realizaram esta cura? Mas aí nós encontramos agora um sétimo fato envolvido na cura daquele homem, envolvido na prisão de Pedro e João. O fato é que as autoridades não encontram nada de errado, mas mesmo assim proíbem a pregação do Evangelho. Diante daquele tribunal, nada foi encontrado de errado na vida de Pedro, de João, nada foi encontrado de errado no que aconteceu ali, mas mesmo assim, eles proíbem a pregação do Evangelho. Isso nós vemos aqui, primeiro que homens iletrados foram percebidos com grande sabedoria. No versículo 13, se você acompanhar, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se. Então eles ficaram espantados. Como pode? Homens iletrados com tanta sabedoria. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não tinha outra explicação. Estes homens só podem ter sido instruídos por um mestre. Estes homens só podem estar falando por instrução de algo maior do que eles. Então, eles reconheceram ali homens iletrados com grande sabedoria. Eles viram um milagre inexplicável e incontestável. O tribunal se viu confuso, desorientado, sem saber o que fazer. Vejam no versículo 14 ao 16: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Ou seja, os homens estavam ali, agora eles pediram para Pedro e João: Pedro e João, fica lá fora um pouquinho, nós vamos discutir aqui o que está acontecendo, e depois a gente manda chamar vocês. Tá? Aí Pedro e João, então, certamente foram conduzidos pelos oficiais. O sinédrio, como diz aqui, consultavam entre si. E o que eles diziam entre si? Versículo 16: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório, um sinal inconfundível foi feito por eles, e não o podemos negar. Nada havia para fazer contra aqueles homens, mas o sinédrio, mesmo assim, os proibiu de pregar o Evangelho. E é o que nós vemos aqui, quando eles dão uma ordem
arbitrária para aqueles homens. Nada havia de errado com Pedro e João, e muito menos com o que eles fizeram. As autoridades só não queriam que o nome de Jesus fosse divulgado. Então, o problema não estava com Pedro, não estava com João, o problema não estava no que eles fizeram, o problema não estava com o homem que foi curado, o problema estava com o nome de Jesus que estava sendo anunciado. O nome de Jesus não era para ser anunciado. Eles não queriam que Jesus fosse conhecido, que Jesus fosse proclamado. No versículo 17 diz assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome. Ou seja, não encontramos nada de errado, mas, para que não haja maior divulgação, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Essa foi a decisão do Sinédrio. Não encontraram nada errado. Contudo, não falem mais deste nome. E aí então nós encontramos um oitavo fato, nessa prisão de Pedro e João. E o fato é que servos, aqui nós encontramos servos conscientes sobre a quem se deve obedecer. Pedro e João se demonstraram diante daquela ordem, conscientes, totalmente conscientes, a quem eles deveriam obedecer. Vejam o versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ali nós temos servos conscientes. Diante dessa ordem que vocês nos dão, agora o que nos importa é obedecer a Deus e não obedecê-los, porque a ordem de vocês nos coloca contra o nosso Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos refletir que o mundo sem Deus continua tentando esconder o nome de Cristo e todas as evidências de que Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. O mundo no qual nós vivemos continua tentando esconder o nome de Jesus, continua tentando esconder as obras, os milagres, continua tentando esconder quem é Deus, quem é Cristo. Todo tipo de perseguição contra a igreja é uma forma de tentar banir Cristo como Rei de toda a terra, bem como as suas obras de salvação. A igreja de Cristo é perseguida até os dias atuais. A igreja de Cristo é perseguida, mas não por causa da igreja em si, é por causa do nome que ela prega, o nome de Cristo. É por causa da mensagem que ela anuncia, Cristo como Salvador, Cristo como Rei. E como cristãos, nós devemos ter muito bem resolvido em nosso coração a quem devemos obedecer em uma situação de perseguição por causa do nome de Cristo. Se algum dia você for abordado e alguém te der uma ordem, pare de pregar o nome de Jesus. A quem você vai obedecer? Nós precisamos ter muito bem resolvido em nosso coração a quem devemos obedecer. Nós devemos ter muito bem resolvido em nosso coração qual é o limite da nossa obediência aos homens, porque a nossa obediência a Deus está acima de todas as coisas. E é o que nós podemos ver aqui. Esses são os fatos que envolvem a prisão de Pedro e João. Mas além desses fatos que envolvem a prisão, nós podemos ver no texto também os fatos que envolvem a soltura de Pedro e João. Eles foram presos, mas eles foram soltos. E existem fatos muito interessantes que envolvem também a soltura de Pedro e João daquela prisão.
Primeiro fato é que eles foram soltos debaixo de duras ameaças. Como nós já vimos aqui, as autoridades disseram que eles não deveriam mais pregar o nome de Jesus. Eles foram soltos, mas eles foram soltos debaixo de duras ameaças. Eles não encontraram ambiente propício para puni-los, uma vez que o povo estava a favor deles, e o povo glorificava a Deus pelo que havia acontecido. O milagre havia sido extraordinário. Um homem aleijado há mais de 40 anos, agora andava. O evangelho havia sido pregado ali, e pessoas foram tocadas em seus corações, e se arrependeram de seus pecados. Agora no versículo 21 e no versículo 22 diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, o que nós vemos aqui é este fato: aqueles homens foram soltos debaixo de duras ameaças, ameaçando-os mais ainda. Falaram: vocês estão soltos, mas olhem lá, olhem o que vocês vão fazer, não falem desse nome. E aí nós encontramos um segundo fato relacionado a esta soltura de Pedro e João. O fato é que eles foram até os irmãos em Cristo, os quais buscaram a Deus em oração. Eles saíram da prisão, e o que eles buscaram? Eles foram até os seus irmãos em Cristo. E ali eles oraram. No versículo 23 e 24 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ou seja, eles transmitiram para os seus irmãos que eles foram presos, que eles foram ameaçados, que as autoridades falaram que eles não poderiam mais pregar, não poderiam mais falar do nome de Jesus. Certamente eles falaram: nós fomos ameaçados. Eles compartilharam com os seus irmãos. E o versículo 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. E aqui é muito bonito, irmãos, quando nós olhamos como que foi a oração daqueles irmãos da igreja reunida juntamente com Pedro e João. O que eles revelam do seu coração nesta oração? Vejamos aqui. Nesta oração eles expressam confiança no Deus soberano e criador de todas as coisas. Como diz na continuação do versículo 24: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Primeira coisa, eles reconhecem: Deus é o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Este sinédrio, essas autoridades estão debaixo da autoridade deste Deus. Então, na sua oração eles reconhecem, eles expressam confiança no Deus soberano, que é o Criador e Senhor de todas as coisas. Nesta oração também, eles reconhecem que o Deus soberano é o Senhor da história. Eles reconhecem que nenhum acontecimento da história acontece sem que seja da vontade de Deus. Inclusive, essa prisão que aconteceu, eles estão reconhecendo: Deus é o Senhor da história. Como diz, vamos ver na oração, aqui os irmãos entenderam que tudo o que aconteceu com Jesus e a perseguição que sobreveio agora a Pedro e João são eventos de uma história dirigida pela mão soberana de Deus, a qual foi antecipadamente já anunciada por Davi. E para expressar essa confiança, eles citaram aqui o Salmo 2, versículos 1 e 2, que segue assim no versículo 25. Aqui é uma citação do Salmo 2. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo:
Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui eles estão citando um texto lá do Antigo Testamento, para entender que, conforme já fora anunciado por Deus lá no passado, o que está acontecendo agora é o cumprimento do que Deus já havia revelado, que o seu ungido, que o Messias seria perseguido. Quando Davi escreveu o Salmo 2, ele se referia aqui à oposição dos seus inimigos contra o seu trono, como ungido de Deus em Jerusalém, para ser uma nação que servia a Deus. Este salmo, meus irmãos, ele é interpretado pela igreja como uma referência ao trono de Davi, que seria continuado pelo seu descendente Jesus. Por isso eles reconhecem, aqui no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Agora eles estão se referindo aos eventos que se relacionam tanto a Cristo, quanto agora aos apóstolos. Ele diz: verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem que se levanta contra o santo servo Jesus naquela cidade? Herodes e Pôncio Pilatos. Não apenas estes, mas também os gentios e gente de Israel. Na próxima imagem aqui, pode passar aí, por favor. Só para entender, uma referência aqui a Herodes e a Pôncio Pilatos. Nessa parte demarcada na parte de cima do mapa, é a parte onde Herodes Antipas era governador. E na parte de baixo ali, que compreende a Judéia, onde está situado Jerusalém, era a parte onde Pôncio Pilatos era governador. Então nós temos aqui a citação de dois governadores, Herodes Antipas e Pôncio Pilatos, que participaram desta investida contra Jesus, que levou Jesus à crucificação. E eles, juntamente com os gentios e o povo de Israel, todos eles juntos, como diz no versículo 28, eles se ajuntaram contra o servo Jesus para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essa é a oração deles, irmãos. Eles estão orando dizendo: Senhor, nós entendemos que tudo o que aconteceu, esses homens que foram contra Jesus e que mataram a Jesus, eles fizeram tudo aquilo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles não fizeram nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor queria. Deus é o Senhor da história. Tudo o que acontece, acontece pela direção soberana de Deus. E com isso, certamente, eles estão reconhecendo que aquela prisão de Pedro e João está contemplada na ação soberana de Deus que dirige a história. Então agora eles não precisavam ficar murmurando contra a prisão em si, e por isso eles continuam a oração. E o que eles pedem nessa oração? Vejam no versículo 29, que agora então eles pedem intrepidez para anunciarem o Evangelho, mesmo debaixo de grande ameaça. Interessante, porque eles nem pedem a Deus que Deus anule as ameaças. Eles pedem a Deus que lhes dê intrepidez, para que, apesar das ameaças, eles continuem anunciando o Evangelho. Vejam aí o versículo 29 e o 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E é interessante porque Deus confirmou
em seus corações a resposta de suas orações. Eles foram encorajados e não deixaram de anunciar a palavra de Deus, mesmo debaixo de grande ameaça. Versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, aquela ordem que eles receberam não calou a igreja. A perseguição que começou ali não calou a igreja. Não fez com que o nome de Jesus fosse escondido. E é por isso, exatamente por isso, que conforme nós vamos vendo no desenrolar da história no livro de Atos, nós vamos ver que o evangelho proclamado em Jerusalém, ele espalha-se até os confins da terra, porque a igreja nunca se calou, porque Deus sempre deu à igreja intrepidez, para que nos momentos de maiores dificuldades, de maiores perseguições, de maiores lutas, a igreja jamais se calasse, e o nome de Jesus continuasse vivo e sendo anunciado, de maneira que a salvação continuasse alcançando vidas, e como continua alcançando até os nossos dias. Nós vemos no texto que um tremor de terra foi um sinal de Deus para mostrar que de fato Ele estava ali com aqueles irmãos. Aqui, para nós então caminharmos para a parte final desta reflexão, nós não podemos nos esquecer de que, como cristãos, nós vivemos em um mundo hostil ao Evangelho, um mundo contrário a Cristo. Não se esqueça disso. Nunca imagine que o mundo ao seu redor é um mundo favorável ao Evangelho de Cristo. Os cristãos nesse mundo, irmãos, são como ovelhas no meio de lobos. Essa é a figura que retrata o que é ser cristão nesse mundo que é contra Deus. Então não vamos pensar, não vamos nos esquecer que vivemos em um mundo hostil ao Evangelho. Também nós não podemos nos esquecer de que a igreja em oração é o caminho para que haja intrepidez, para que haja coragem para enfrentar oposição do mundo que é contra o Evangelho. A igreja em oração, irmãos, é o caminho para que a igreja seja capacitada, para que a igreja receba intrepidez. A igreja em oração é o caminho para que Deus fortaleça a igreja neste mundo hostil ao Evangelho. E aqui eu faço algumas constatações bem específicas para a nossa igreja. O que nós percebemos quanto a isso é que existe na nossa igreja um grupo pequeno, de maioria composta por irmãos idosos, que parecem entender a importância da oração comunitária. Na nossa igreja é um grupo bem reduzido, de pessoas que parecem entender a importância da oração comunitária. É interessante porque pouquíssimos, praticamente ausência de jovens nas orações comunitárias da igreja. Ausência, praticamente, não total, mas de adolescentes, de adultos. O que nós percebemos é que, de fato, existe um grupo reduzido de pessoas idosas, a maioria, que estão ali firmes. Reunião de oração. E nós precisamos entender que a vida de oração comunitária da igreja, como nós vimos aqui, é importante para o fortalecimento, é importante para que, por meio da oração, a igreja seja capacitada com intrepidez. É importante para que a igreja, em oração comunitária,
se coloque diante de Deus como corpo de Cristo, para reconhecer quem Ele é, para buscar a sua direção, para buscar a força que vem dEle. E aí nós nos perguntamos, onde estão os jovens, onde estão os adolescentes, onde estão todos aqueles que ainda não se despertaram para essa tarefa, que é essencial para uma igreja que vive em um mundo hostil. Muitos querem uma reunião de oração legal. Eu não vou na reunião de oração porque é tão, não é legal. A gente só senta lá e ora. Mas enquanto não desejarem uma reunião de oração para simplesmente orar, não entenderão a necessidade dessa tarefa. Quando nós nos reunimos para orar, irmãos, a gente se reúne para orar. É simplesmente isso. Nos colocar diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que nós precisamos dEle. Então nós não precisamos ficar esperando uma reunião de oração diferente. Não, é reunião de oração. Lugar que a gente se reúne para orar, sentar e orar. Simples. O que precisa em nosso coração é entender a importância dessa tarefa. Então, nós vimos aqui nesse texto algumas questões que decorreram da prisão de Pedro e João. Nós vimos os fatos que envolveram a prisão de Pedro e João, e nós vimos aqui os fatos que envolveram a soltura de Pedro e de João. Que tudo isso venha trazer ao nosso coração, como igreja, o entendimento e a necessidade de buscarmos a Deus, de estarmos na presença do Senhor de forma simples, apenas para buscar a sua presença, para louvar o seu nome, para anunciar o seu evangelho. Nós vivemos numa época em que a igreja cristã procura tantas invenções, falar o baianês do Marconi aqui, tantas firulas, que destoam totalmente daquilo que é ser igreja de fato. E ser igreja é isso aqui que nós vemos no livro de Atos, e que é o que nós precisamos ser. Que Deus nos abençoe, que sejamos, de fato, testemunhas de Cristo, desse Cristo ressurreto, que foi morto pelos homens, mas ressuscitou, está à destra do Pai, reinando, o qual aguardamos a sua volta para estarmos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.